Tá com dificuldade de entender e de aplicar gestão de riscos aí no seu negócio? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo a Qualidade. Eu sou o Rodolfo Paludeto e vou aqui tentar desmistificar um pouco esse assunto que é, nossa, a gente complica tanto, a gente deixa ele tão complexo, ou a gente acha que é tão complicado assim, que, que acaba perdendo sentido, que acaba não gerando valor, que acaba sendo uma burocracia, que acaba não tendo o verdadeiro sentido no nosso dia a dia, nas nossas organizações. E eu tô falando, obviamente, da gestão de riscos, que tem um papel tão importante em tudo, em todos os processos, inclusive no atingimento dos objetivos, em gerar valor para a organização em todos os sentidos, né? Possibilitando uma melhoria do desempenho, possibilitando o alcance de novos resultados, né? A melhoria contínua de uma maneira efetiva, a sustentabilidade do negócio, compartilhamento de informações, né? A gestão do conhecimento, vendo tantas coisas que a gestão de risco pode influenciar, auxiliar, né? E tornar mais adequado no dia a dia do seu negócio, no dia a dia da sua organização. Quero, antes de mais nada, pedir aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É importante para a gente estar focando em compartilhar informação, mas informação, não qualquer informação aqui dentro. A gente está investindo muito, não só tempo, muitos recursos aqui da nossa equipe para conseguir é, realmente fazer sentido, né, para as pessoas. E eu tenho recebido feedback bem legal, tanto aqui quanto lá no portal do Construindo a Qualidade, na plataforma, enfim, em todos os nossas redes sociais. Eu quero realmente ajudar, auxiliar no dia a dia dos seus processos, na sua organização, mas acima da sua organização, eu quero te ajudar, né, compartilhando informação de uma maneira assertiva. Então, por favor, se inscreva aqui, para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Deixa o seu comentário, é importante demais. Ó, Rodolfo, eu tô com dúvida disso, eu não entendi, você falou muito rápido, me ajuda com relação a isso. Pode ter certeza que eu vou fazer com o maior carinho do mundo, né? E é isso. Então, por favor, se inscreva, deixe o seu like, compartilha com alguém que você acha que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo, que possa ajudar no entendimento, no dia a dia aí dos seus negócios, das suas empresas. E mais uma vez, isso vai ajudar demais a que a gente possa continuar evoluindo, certo? Qualidade é isso, fazer com que a gente possa subir um degrauzinho todos os dias, e é isso que a gente está buscando por aqui. Legal? Eu quero aqui trazer, né, na verdade, alguns conceitos, e eu não quero fazer e nem definir uma forma de implementar a gestão de risco. Muito pelo contrário, existem muitas ferramentas, existem muitas técnicas. A própria ISO 31000 traz ferramentas, na verdade, um entendimento sobre isso e todas as normas complementares dela. Tem o próprio FIMEA, né? Quem é da área automotiva já tem enraizado, né, a prevenção, e às vezes não entende que implementar um FIMEA ou analisar, utilizar o FIMEA como ferramenta é gerenciar riscos. Eu sei disso, já tive clientes nessas circunstâncias. Então, a gente tem que entender que gerenciar riscos não é algo ou um protocolo que eu tenho que cumprir para cumprir requisito. Não, 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 muito pelo contrário. Gerenciar riscos é pensar de uma maneira sustentável, ou tentar agir buscando a sustentabilidade do nosso negócio em todos os vieses possíveis. E é isso que eu quero compartilhar aqui através desse vídeo. E também, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho um curso que chama Construindo o Gerenciamento de Riscos, que está disponível lá na nossa plataforma. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai detalhar um pouquinho mais, de uma maneira um pouquinho mais avançada, e mostrando algumas ferramentas aqui, como aplicar isso na prática. E olha, a gente conseguiu aqui por tempo determinado, os primeiros 30 dias, que esse treinamento possa ser fornecido de maneira gratuita. Então, se você tiver interesse em acessar, vou deixar o link aqui. Eu tenho certeza que você vai aprender de uma maneira simples, de uma maneira rápida, né? Com 1h30, 2 horas você consegue acessar e se desenvolver diante desse tema, que eu tenho certeza que vai te dar uma clareada, né? Vai tornar mais claro esse processo tão importante nas nossas organizações, tá? Gerenciar riscos não é um número,
gerenciar riscos não é um protocolo. Gerenciar riscos não é um requisito aleatório. Algo que sim faz todo sentido e pode te ajudar no dia a dia das suas organizações, beleza? Vou aqui mostrar, eu fiz um mapinha mental para tentar tornar mais simples esse nosso entendimento. Então eu vou aqui modificar minha tela. Deixa eu ver se vai ficar aqui centralizado. Construindo o gerenciamento de riscos, né? Eu utilizei essa estrutura aqui para o nosso treinamento. Então eu abordei sistemas do que é risco, contextualizando o risco, todas essas etapas, né? Óbvio, mais uma vez quero falar, não é a única forma, não são somente essas etapas, podem ter outras, podem ter etapas diferentes dessas, não tem problema. Aqui eu só vou mostrar uma forma de como tornar isso mais simples aí no dia a dia do seu negócio. E eu tenho certeza que pode te ajudar nesse entendimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é risco. Por incrível que pareça, esse é um entendimento, às vezes, não tão claro para nós. Se a gente pegar a ISO 9000, 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, mas a 9000 que tem os termos e definições, né, o vocabulário, ela fala que risco é o efeito da incerteza. Não tá errado essa definição, tá? Porém, eu prefiro a definição da 31000, que ela agrega os objetivos. É óbvio que eu sei que tá inerente, né, a definição do efeito da incerteza, o objetivo, mas pra gente fica um pouco mais claro, né? Vou até aumentar aqui. Fica mais claro quando eu entendo que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Sempre eu tenho que entender que o efeito da incerteza nos objetivos. O objetivo é a minha meta. Então, o que pode me afastar do atingimento da minha meta, eu devo considerar como risco. Obviamente que a diferença entre aquilo que eu espero com aquilo que aquilo que acontece pode ser considerado como um efeito da incerteza, e o objetivo nada mais é do que a minha meta. Mas isso tem que ter claro, tá? Está bem claro, tá? E a segunda questão que eu preciso que esteja bem clara é que risco é diferente de problema. Quando a gente fala em risco, a gente está pensando em uma situação futura. A gente está tentando agir de uma maneira preventiva em situações que podem impactar, tá? Quando eu falo em problema, eu estou atuando diante de um fato, de uma situação que aconteceu. E não necessariamente aquilo que aconteceu não tem como mais prevenir. Já aconteceu, então eu tenho que corrigir. E aí eu vou tratar como uma não conformidade, por exemplo, com ação corretiva de uma maneira diferente. Tá? Então, risco ele aborda situações futuras. Problemas, não conformidades estão abordando situações do presente que são fato. Tá? Essa é a primeira questão que eu gostaria que a gente discutisse. Depois, eu preciso que a gente contextualize. Mas, Rodolfo, e aí? Que momento que eu utilizo a gestão de riscos no meu negócio? De que forma? Tá? Existem infinitas formas e existem infinitas possibilidades também. E os autores têm diversas maneiras de pensar o como abordar os riscos nas nossas organizações. Eu sempre gosto de utilizar e faz com que se tenha uma maior conexão, essa maneira com que eu penso. Óbvio que eu não sou o dono da verdade, mas é a maneira com que eu entendo a gestão de risco, pensando da seguinte forma. Depois que eu defini os meus objetivos, né, por exemplo, eu fiz análise de contexto, ou entendi o meu propósito, ou defini, né, os meus objetivos, sejam eles estratégicos e foram desdobrados entre os níveis táticos e operacionais. Defini os meus objetivos, esse é o momento de pensar em risco. Ah, mas Rodolfo, e os processos? Do meu ponto de vista, as respostas que eu dou para os meus riscos são desencadeadas nos meus processos. Ou seja, o meu processo nada mais é do que as respostas que eu dou para cada um dos riscos que foram levantados e abordados. E a partir disso eu entendo que, então, eu defini os meus objetivos e eu vou perguntar, pô, mas o que me afasta do atingimento desse objetivo? Essas respostas são os meus riscos. E as respostas para os meus riscos desencadeiam nos meus processos. Entende que tudo tem uma conexão. Depois dos meus processos, obviamente que eu vou para todas as áreas de apoio, operação e assim por diante. Não é algo que eu vou fazer, hoje eu vou pensar em riscos. Não, tem toda uma lógica, tem uma conexão. Mas Rodolfo, e se eu definir os meus processos primeiro? Você vai pensar nos seus processos sempre pensando em algo assim, opa, eu preciso atingir esse objetivo. Então, para atingir esse objetivo, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Nada mais é do que abordar riscos. Opa, eu tenho que atingir esse objetivo, mas se eu fizer diferente, o meu objetivo não vai ser atendido. Então, essa diferença em si nada mais é do que pensar em riscos.
e abordar risco de uma maneira bem simples e natural. Tá vendo como tem que ser natural, eu tenho que agir. Qualidade precisa ser simples, eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir quantas forem necessárias, tá? E aí, quais são as etapas? Eu deixei aqui bem claro, olha, eu preciso identificar o risco, depois analisar o risco, depois responder o risco e depois monitorar o risco. Identificar nada mais é do que, olha, o que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo? Ou o que pode acontecer que vai me afastar do meu objetivo? Todas essas respostas nada mais é do que a identificação do risco. Depois eu tenho que analisar essa resposta. Aí, dependendo da ferramenta, tem infinitas possibilidades. Eu sempre gosto de, para ser mais natural, vou maximizar um pouquinho aqui, de analisar no mínimo. Na verdade, não tem como eu sempre tenho que ter uma relação, né? A maneira mais simples é analisando qualitativamente e quantitativamente, né? Tem ferramentas, por exemplo, o FIMEA, conforme eu falei, que vai ter uma outra variável, mas se eu avaliar ele qualitativamente, o que é avaliar qualitativamente? É nada mais do que pensar de acordo com algum critério. Olha, se isso acontecer, qual que é o impacto dessa consequência, né? Qual que é a consequência que eu vou ter? Ou qual é a severidade desse risco em si? E eu tenho critérios, olha, vai me gerar custos, olha, isso vai me gerar desperdício, olha, o meu cliente vai ficar insatisfeito, olha, eu vou ter problemas, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Então, isso é analisar qualitativamente. Eu estou pensando de acordo ou baseado em alguns critérios. E avaliar quantitativamente nada mais é pensando qual que é a probabilidade disso acontecer. Já aconteceu quantas vezes? Em um ano aconteceu quantas vezes? Aconteceu uma vez? Então a probabilidade é baixa. Ou não, aconteceu duas vezes. Opa. Ou não, acontece a cada trimestre, ou acontece a cada bimestre, ou cada mês, ou cada semana e assim por diante. Quantitativamente é pensando então na probabilidade nas ocorrências em si. Então, avaliando essas questões, obviamente que tendo um critério bem claro, bem específico, de como definir e como fazer essa análise, aí a relação de uma para outra vai me dar um nível de risco. E a partir do nível de risco eu desencadeio na minha resposta, né? Então, eu tenho um nível de risco alto, eu considerei alto aqui que pode acontecer. Qual que vai ser a minha resposta? Por alto, automaticamente eu tenho que tomar uma ação corretiva, eu tenho que corrigir, eu tenho que conter, eu tenho que mitigar o risco. Se for médio, talvez, ou baixo, talvez eu possa aceitar. Aceitar o risco nada mais é do que, não, meu processo ainda tá bom, tá sustentável, tá garantindo o atingimento dos resultados e a chance de eu ter um risco ou da incidência de um risco é baixa, então eu posso aceitar, né? Você enquanto gestor, você enquanto liderança de um processo, de uma organização, tem essa autonomia de entender o seu processo e avaliar o que é risco alto, o que não é um risco tão alto assim, e você aí toma as respostas, decide quais são as respostas que você vai ter, podendo ser aceitar, podendo ser mitigar, podendo ser até transferir o risco, dependendo da circunstância, dependendo se for um processo paralelo que possa assumir essa responsabilidade. Por último, eu tenho que monitorar o risco, tá? Monitorar não significa identificar ou relatar incidência. Lembre-se que risco pensa no futuro ou aborda o futuro e problema aborda o presente. Se um risco ele aconteceu, ele já não é mais um risco, ele é um fato. E um fato ele tem que ser tratado como ação corretiva, né, para ser resolvido. Né? Óbvio que as duas coisas têm uma ligação. Se ele incidiu, é porque a resposta que eu dei não foi a mais adequada, porque o meu processo não está adequado, porque, enfim, tem muitas possibilidades ali. E aí eu tenho que tomar essa decisão. Monitorar o risco nada mais é do que, olha, periodicamente, pode ser mensal, bimestral, semestral ou até anual, depende das suas características do seu negócio, é o reavaliar esse risco. Análise quantitativa continua a mesma? Análise qualitativa continua a mesma? O meu processo continua o mesmo? Os meus objetivos continuam o mesmo? Sofreram alguma alteração? Sofreram alguma alteração relacionada aos recursos? Mudaram as pessoas? Enfim, isso é monitorar o risco periodicamente, fazendo com que ele fique vivo. Aconteceu alguma coisa? Rodolfo, eu fiz isso, essa análise e daqui uma semana teve uma incidência. Opa, você já vai girar esse ciclo novamente. Você vai tomar as ações, registrar a não conformidade, analisar as causas, tomar as ações corretivas, implementar e verificar a efetividade e reconectar com aqui a gestão de risco, né? Tornar o sistema de gestão realmente
vinculado, no sistema de gestão tem que ser como uma orquestra, ele tem que acontecer pensando nessa engrenagem. Então, aconteceu, eu vou incidir, eu vou tomar as ações, eu vou melhorar e aí, periodicamente, eu vou atualizando isso, né? Mentalidade de risco é agir preventivamente todos os dias, é fazer com que os meus processos sejam as ações preventivas que eu tenho que implementar e conduzir no meu dia a dia, tá bom? E para concluir, eu não posso deixar de falar em algumas questões, vou até maximizar aqui. Nós não podemos esquecer que o risco é o efeito da incerteza nos objetivos, que eu preciso ter bem claro qual que é o meu objetivo para conseguir desdobrar. E gerenciar risco significa sim agir preventivamente, que os riscos dão origem aos meus processos, tá? A minha abordagem, a forma com que eu identifiquei as minhas respostas, os meus riscos serão, né, o meu dia a dia, serão os meus processos em si, e que a incidência do risco caracteriza a não conformidade. É isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Eu gosto de ser o mais simples possível. É óbvio que tem muitas possibilidades diferentes de abordar riscos. É óbvio que você pode fazer de uma maneira diferente. É óbvio que você pode utilizar uma ferramenta diferente. É óbvio. Eu só quero aqui trazer uma clareza, tentar tornar mais simples, né, essa gestão de risco para realmente ser efetivo, para realmente modificar os seus processos, para realmente fazer com que você tenha mais resultado, fazer com que você conquiste os seus objetivos, fazer com que você melhore continuamente. Nada que eu faço dentro do meu sistema de gestão, dentro da minha organização, pode me afastar disso, tá? Tudo que eu faço tem que me aproximar dos meus resultados. Aí, óbvio, quando eu falo dos meus resultados, eu estou falando em atender os requisitos do meu cliente, atender os requisitos da sociedade, atender os requisitos dos acionistas, enfim, tudo que é inerente ao meu processo, à minha organização em si, tem que ser atendida. E é isso que eu quero compartilhar aqui, tá? Pense muito bem quando a gente começa a complicar as coisas, e nem sempre é tão complicado assim, tá? Na maioria das vezes a gente complica mais do que realmente é, e é esse o meu objetivo, tornar mais simples, tornar mais fácil. É óbvio também, né, mais uma vez, que depois que eu amadureci nesse sentido, eu vou melhorando, eu vou aprimorando a minha metodologia e eu vou desenvolvendo. Isso é melhoria contínua, né? Isso é evoluir, dar um passinho de cada vez para que as coisas aconteçam de uma maneira mais adequada e mais natural, tá bom? Quero pedir mais uma vez que, se você ainda não é inscrito, que você se inscreve aqui, deixa sua dúvida. Rodolfo, não tá claro para mim isso aqui, esse termo, você consegue me dar algum exemplo? Com muito carinho eu vou fazer, eu vou tentar te ajudar e vou tentar fazer diferente, uma nova metodologia aqui para ficar claro para você. Para realmente fazer sentido. Outra coisa, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que possa ajudar nesse entendimento, não só para as pessoas que cuidam, né, do sistema de gestão, mas para as pessoas, líderes de processo, para os líderes de organizações, enfim, para todo mundo que realmente precisa entender essa mentalidade, precisa implementar essa mentalidade, precisa manter a mentalidade de risco nas suas organizações, tá bom? Muito obrigado se você ficou até aqui. Eu tenho muito carinho em compartilhar informação. Minha missão de vida é essa e eu espero do fundo do coração que eu tenha contribuído com você. Legal? Nos vemos na próxima. Até logo.